Fala, fiel, tudo bem com vocês? Bom, só digo uma coisa: jamais desacreditem do nosso Corinthians. Jamais, tá bom? Ficaram aí falando que o Corinthians já estava desclassificado, que o Cruzeiro era favorito. E toma aí, 1-0 Corinthians. Dito isto, né? 1-0 Corinthians. Corinthians sai na frente aí. Vamos ver que os comentaristas dizem a respeito desse jogo. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. O Corinthians parece que é apaixonado pelo modo Copas, né? Parece que é outro time quando joga a Copa do Brasil, hein, Zupá? Acionado o modo Copa, foi isso que a gente viu hoje? Tudo bem? Foi isso, William. Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Assim, de largada, o que dá para dizer é que continua aberta a semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians tem uma vantagem interessante, mas ela está aberta. Agora, a grande notícia de hoje é que a gente viu em campo uma distância muito diferente do que a tabela do Campeonato Brasileiro mostrou. O Corinthians fez um grande jogo no Mineirão, um grande jogo em Belo Horizonte, especialmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi excelente. O Corinthians marcou muito bem e jogou muito bem, jogou melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco diferente, porque o Cruzeiro foi para cima, ainda que de maneira desordenada e pouquíssimo criativa. Essa é outra parte da conversa, como foi pouco criativo o time do Leonardo Jardim no jogo de hoje. E o Corinthians jogou menos, mas marcou demais. Fisicamente foi cansando e o Dorival foi trocando. Mas a jornada do Corinthians em Belo Horizonte, ela foi muito boa. Ela foi acima do esperado e lembrou os melhores momentos, poucos, né? Mas melhores momentos da temporada nos jogos eliminatórios contra o Palmeiras na Copa do Brasil, contra o Palmeiras também nas finais do Campeonato Paulista. A gente vai falar dos personagens, e foram muitos os personagens interessantes dessa semifinal perna de ida, mas a gente tem que também falar de um cara que apanha quando erra e muitas vezes passa batido quando as coisas vão bem, que é o Dorival Júnior. O Dorival foi preciso na montagem da equipe hoje, preciso. Ele não podia contar com o Garro desde o princípio e isso foi bom para o Corinthians, para o que o jogo pedia. O Bidon, que foi escalado para fazer o papel do Garro, jogou muito defensivamente aberto pela esquerda, dando uma força para o Matheus Bidu. O Carrilho, que jogou aberto pela direita, jogou muito, dando uma força para o Mateuzinho, que jogou muito. Para mim foi o melhor em campo, foi o Mateuzinho, uma partidaça, além dos protagonistas Memphis e Yuri Alberto. Então, assim, o Dorival foi muito competente na montagem da equipe, na escolha das peças, na disposição das peças. E o jogo de hoje, e eu sei que esse vai ser tema do programa, reforça a ideia que parte da torcida tem de que esse é um elenco que escolhe jogo. Eu escutei isso na redação. Eu penso um pouco diferente, mas jogos como o de hoje reforçam essa tese. Sim. O Corinthians jogou muito bem e mereceu vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte. Mas vamos discutir isso, que é gostosa essa história, porque eu escutei isso na redação direto. Tá vendo? Esses caras escolhem jogo, olha lá. Vamos lá. Ó, lembra o jogo contra o São Paulo, em casa do Brasileiro? Pá! Jogo contra o Palmeiras? Pá! E no Paulista também o Palmeiras. O time que escolhe algumas partidas. Isso. Até o Flamengo, né? Quando jogou muito bem, perdeu, mas jogou bem. Até o Flamengo. Você concorda com essa teoria, ô Calçade? Não só concordo, que foi eu que falei isso pra você. Aê, Calçade! Aí é assim que eu gosto. Ele é um assim time, sim, não há a menor dúvida disso. Pelo seguinte, hoje o bicho vai pegar se perder esse jogo. Os caras jogam. Aí, quer ver um exemplo? Palmeiras, tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Foi. Palmeiras do Campeonato Paulista, tirou o título do Palmeiras. Foi. E os jogos de fase anterior da Libertadores, Sul-Americana, era mata-mata também. Ó. Aqueles jogos contra o UCV. UCV. Aquele jogo foi aí, modo sono ativado. Que é uma loucura, né? Uma Libertadores você tem modo sono ativado, mas enfim. O que move a equipe, isso é claríssimo, porque assim, chega num nível de coincidência que deixa de ser coincidência. Né? Aí o clássico contra o Santos, não deram a mínima, perderam na Vila Belmiro. Clássico contra o São Paulo o bicho pega. Os caras invadem o CT, picha muro, ganha do São Paulo. Entendeu? Agora, Cruzeiro, se chegou a Copa do Brasil, se for o jogo do sono, porque o jogo anterior foi o jogo do sono. Ou não foi, contra o Juventude? Aquele jogo, Brasileirão, já está tudo... Acabando, já está tudo ferrado, para não falar outra palavra. Então, o que acontece? É um jogo sono, aí o jogo acordado. Entendeu? É nítido isso. Porque o que gera a vitória é o comportamento. É o comportamento. Então, é um time, e aí é uma questão para a diretoria. É nítido que é um time que não suporta uma temporada em várias competições.
Então ele escolhe momentos. Isso não é, nenhum time pode funcionar assim. Né? Porque você tem que jogar o Mas brasileiro. quem escolhe os Você tem que momentos? jogar- São os caras? Nitidamente. São os caras. Primeiro, Foi a eu vejo impressão o diferente, Dorival, Calçadinho. assim, o Dorival é o cara que criticar o Dorival, pelo Corinthians, o momento do Corinthians, é extremamente injusto. O Corinthians vinha de 7 partidas com uma vitória até este jogo. 7. Ele ganhou uma, empatou 2. Corinthians 5 pontos de 21 disputados, assim, no Brasileirão. E durante todo o ano um parto para ganhar fora de casa. Tudo modo sono ativado. Aí, putz, agora complica, né? Ganhou o jogo do Cruzeiro fora de casa. Eu te pergunto, quem era favorito para esse jogo? Cruzeiro? E qual era o tamanho? Era muito mais favorito. Bem favorito. E aí, o jogo do Corinthians foi bom. O que faz o Corinthians? O Corinthians, ele vai com o trio no meio de campo. A ausência do Garro, ela é compensada por um jogador que marca mais. Sim. Então tem o Bidon. Você tem Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira. Aí você tem primeiro o volante Maicon no Matheus Pereira. Assim, ó, Matheus está aqui, o Maicon está ali, na órbita dele. Não é um Ranielli, mas ele tem agilidade para não deixar jogar. Aí você tem Carrilho e Martínez no Lucas Romero e no Lucas Silva. Está encaixado aqui. Sim. Né? Os laterais, muito preocupados com o Arroio e o Christian, e tanto que o Mateuzinho fez um jogo bom. Muito bom. O Bidu também. E quando o Corinthians retorna, você tem o Bidon voltando. Geralmente o Bidon está centralizado, mas ele pode escorrer para um lado ou para o outro. Voltou mais para a esquerda, Mas né? se vai o Martínez ou se vai o Carrilho, o Bidon vem, ele está no setor do Maicon. O que o Corinthians tira do Cruzeiro? A profundidade, que é onde o Caio Jorge deita e rola contra todos os times, inclusive contra o Corinthians. Naquele jogo dos 3-0, só 3 jogadores começaram o jogo hoje. E o Dorival, no final do jogo, deu a entender que tinha... Então, assim, eu tenho um plano. Né? Jogou naquela partida Bidon, que entrou começando hoje, Mateuzinho e o Yuri Alberto. E aquele jogo ele estava com 3 zagueiros, consequentemente um a menos no meio. Exato. Né? O E meio ele mais vem vazio. com 4 e 4 no meio. Pra preencher. Então ele incorpora o meio de campo e ele tenta eliminar o setor onde o Cruzeiro gera o passe para a velocidade de beirada e do Caio Jorge. Sim. Quantas vezes o Caio Jorge teve facilidade para entrar na área hoje? Isso foi raro. Então, assim, ele tinha um plano e aí veio o jogo que era não no modo sono. Porque não adianta ter todas essas ideias se os caras entram com a mão na cintura. Sim. E hoje eles não entraram. Então, assim, para mim é claro que você pega o jogo do Memphis. Há quanto tempo o Memphis não fazia um jogo desse? Pô, faz tempo. Agora esse aqui você vai depende ver. pelo Corinthians, Você vai né? ver na Na Copa Holanda do eu vi. Brasil, depois antes da convocação em março para a data FIFA e na Copa do Mundo. É isso, é Só, isso. só sobre Não espere muita coisa. a questão da escolha de escolher jogo, eu penso um pouco diferente. Eu entendo que é muito claro que o comportamento é diferente. Mas essa impressão de que o time escolhe jogo, para mim, de uma maneira mais radical, dá a impressão de um elenco mais vagabundo, sabe? E eu acho que não é esse o caso. Eu acho que até que é um pouco o contrário. Eu acho que a entrevista coletiva do Hugo pré-jogo no CT, ela mostra um pouco isso, quando ele fala, puxa, e com tudo que aconteceu esse ano, a gente ainda pode ganhar mais um título. Eu acho que o nível de problemas que o Corinthians tem e teve ao longo da temporada é tão grande que o nível de mobilização para jogos como esse, como as finais, como os clássicos contra o Palmeiras, fazem a equipe superar os problemas que ao longo da temporada atrapalham esse elenco. Então, acho que mais do que uma disposição ou não do elenco em jogar os jogos normais, acho que o nível de problema é tão grande, é transfer ban, é elenco enfraquecido, é jogador machucado, é diretor de futebol fritado, é o técnico buscando a solução, que o Corinthians tem muitos problemas ao longo do ano. E aí, jogos como esse mobilizam a equipe a ponto de superar. Acho que mais do que escolher. Eu acho que a mobilização é muito grande para esses jogos e por isso o Corinthians supera as inúmeras barreiras que o time tem ao longo da temporada. Escolhe ou não escolhe, Birner? Boa noite. Boa noite, Williams, Zupac, Calçado, Léo. Boa noite às coisas das E saúde para você. Para todos. E paz. Mais Espirrar ainda. saúde. Aliás, a saúde é mais importante até do que a paz, impressionante. Mas vamos lá. Eu acho que escolhe, mas não é uma coisa que vamos conversar, que esse jogo a gente não vai jogar, esse jogo a gente vai jogar. Acho que isso é fruto do que é o ambiente, natural, né? o ambiente do clube. O ambiente do clube, é isso. Isso aconteceu com vários clubes ao longo da história, principalmente depois dos pontos corridos com equipes muito fortes lutando pelo título do Brasileirão. Os jogadores parece que entendem que não dá para brigar por alguns campeonatos, os salários atrasam, os direitos de imagem também. Em algum momento o cara é digerido pelo ambiente. E quando chega essa hora, acho que o jogador gosta de competir, o cara quer ganhar.
O cara quer entrar para a história, o cara quer receber, quem sabe, por exemplo, sendo campeão, recebe alguma coisa que estão devendo, recebe a premiação pelo título, então acho que é natural. O que me chama a atenção é que escolhe jogo e ganha. Porque essa é a questão, você pode escolher o jogo e não ganhar. Essa é a prova da escolha. E outra coisa que é curiosa, se levasse o Brasileirão à Vera, a sério, provavelmente teria um rendimento pior nas Copas. Porque não teria a capacidade de mobilização e porque não teria fisicamente condições de jogar a Copa. Porque o Corinthians claramente fez vários jogos no ritmo lento, cansativo, que irritou o torcedor, e os jogadores se desgastaram menos do que outros atletas. E mais uma coisa que estavam em campo, porque estava todo mundo machucado. Mais uma coisa que o Zupac falou hoje, eu assino embaixo. E assim, tem uma coisa mental, desculpa, boa noite. Imagina, que desculpa o quê? Quando vai chegar na reta final, você pensa que você tem uma Copa pela frente, o temor de lesão, até o inconsciente de que vem uma coisa mais importante pela frente. Acho que o foco nesses últimos jogos brasileiros é difícil manter. Sabendo que qual que é a sua briga ali, cara? É o 10º lugar? É a taça 10º lugar? Uma vaga na pré-Libertadores. E assim, que já era muito difícil, porque dependia de uma série de situações. Então, eu consigo entender. E aí, voltando para o tema Dorival, campeão da Copa do Brasil 22, Dorival. Sim. Campeão da Copa do Brasil 23, Dorival. 24 ele estava na seleção, então ele não disputou a Copa do Brasil. Fora que ele tem outras duas finais na carreira. Uma ele ganhou, outra ele perdeu com o Santos. Com o Santos. Ou seja, é um cara que alguma coisa dessa competição ele conhece, né? E sabe de atenção, Léo? Isso que nós estamos falando aqui, que é muito nítido na equipe, o Dorival também sabe. E o técnico precisa entender quando ele pode cobrar dos jogadores, o que esperar dos jogadores, entendendo o contexto do ambiente, porque ele não é Deus, ele não vai chegar ali e falar, olha, agora se você mobilizar... O bom malandro do futebol, que conhece ainda mais a cultura do futebol brasileiro, ele entende o que está se passando naquele ambiente. E o Dorival entendeu no Flamengo, colocou Pedro e Gabigol para jogarem juntos, sacrificando os lados do campo. E deu certo, podia não ter dado, mas deu certo. Foi no limite contra o Corinthians, foi numa expulsão contra o Atlético Paranaense, mas era o melhor daquele momento. No São Paulo foi a mesma coisa. O São Paulo com ele ganhou um jogo, entrou no meio do campeonato, mas ele ganhou um jogo fora de casa no campeonato inteiro, na penúltima rodada, contra o América, se não me engano, em Minas, com gol do Caio Paulista. Não ganhava, o jogo faz um brasileiro ruim. E ganhou a Copa do Brasil. E no Corinthians ele entendeu. E quando entende, não é só a cobrança. Eu tenho certeza que nas 50 mil entrevistas que o Dorival deu pós-jogos ruins, ele tinha isso na cabeça, mas ele não pode falar. Então, o gerenciamento dessa circunstância, que não é a que ele quer, ele gostaria de poder competir por todos os campeonatos. E ele não tinha os jogadores. É perfeita. Ele perdeu o Hugo machucado, ele perdeu o Ramalho machucado, ele perdeu o Ranieri machucado, ele perdeu o Maicon machucado, ele perdeu o Garro machucado, ele perdeu o Carrilho machucado, ele perdeu o Yuri machucado, ele perdeu o Memphis machucado. Ele perdeu o Vitinho machucado. Ele não tinha ninguém para contratar. O jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que o Corinthians tomou um vareio de bola lá no Campeonato Brasileiro, o goleiro era o Felipe Longo, por exemplo. E é uma diferença grande. Exatamente. Então passa por isso também, né? E ao longo da temporada, para essa reta final, ele foi conseguindo manter ou reunir o elenco em melhores condições e ainda hoje sem o Ranieri e sem o Garro para parte do jogo, né? Isso claro que pesa. Para um time que já tem limitações, para um elenco que não pode se reforçar, que não se reforçou nem quando era permitido, né? E que depois passou a não estar permitido se reforçar. Eu acho que também essa questão tem que ser levada em consideração. O Campeonato Brasileiro do Corinthians diz sobre muitas coisas. Eu acho que diz mais sobre a condição do Corinthians do que sobre a vontade dos jogadores. Para responder, desculpa, Calça, a postura do Corinthians, acho que mais a postura do Cruzeiro surpreendeu o Corinthians, porque ao contrário desse jogo da vida que o Corinthians fez, o Cruzeiro em vários momentos parecia estar jogando na 11ª rodada do campeonato. É verdade. Quer dizer, toda aquela regularidade que é fundamental para ir bem, o Cruzeiro fez um campeonataço, acho que o trabalho do Leonardo Jardim é fantástico. Em alguns momentos faltou o senso de urgência, né? E assim, beleza, tá com dificuldade, o jogo pelos lados não tá fluindo. Qual que é a alternativa, né? Me pareceu faltar um plano B, até mesmo as trocas que podiam vir um pouco antes, porque o Arroio e o Christian, por exemplo, eles estavam engolidos pelos laterais que foram tão bem. E pelo quarteto do meio, porque como o Calçado já destacou, quando o Carrilho fechava na direita, o Breno fechava na esquerda e o jogo dos lados do Cruzeiro não existiu hora nenhuma. Então sobrecarregava o Matheus por dentro e estava bem marcado também.
chegou um momento do primeiro tempo que o Cruzeiro era cruzamento na área e... Ou uma tentativa do Lucas Silva de infiltrar de trás. E cruzar na área pro Caio Jorge não é o jogo do Cruzeiro. É na bola parada, talvez. Aí vem os zagueiros. Mas olha, o Corinthians, tudo bem, agora acabou o Brasileiro. É só bom lembrar. O Corinthians ficou em 13º lugar. O Vasco, 14º, e o Vitória Internacional não pegaram as competições. O Vasco vai pegar, Vasco porque vai abrir mais uma vaga. O Vasco só não vai para a Sula se for para Libertadores como campeão. É isso. Mas eu digo, o Corinthians correu um risco muito grande. Outra coisa, ficou a 4 pontos do rebaixado, do Ceará, 4. O Santos, que a gente ficou aqui, o Santos está ali, o Santos pode cair, o Santos pode cair, terminou na frente do Corinthians. Eu digo, então quando eu falo de escolha, você tem que olhar a necessidade do Campeonato Brasileiro e agir. E os caras largaram a mão, depois dos 45 pontos, eles não estão nem aí. Quer dizer, também não é uma postura legal, mesmo com desfalque. O Corinthians perdeu uma quantidade de jogos em casa nessa temporada inédita. Sim. Então, assim, se aconteceu tudo isso, então ele não tem time para o ano que vem para disputar os pontos corridos. Vai continuar escolhendo. Mas ele vai continuar jogando mata-mata. Porque, cara, se o mata-mata, se nos pontos corridos ele é consumido, ele vai ter que falar, bom, Paulista, Copa do Brasil e na Sul-Americana precisa ver. Você lembra, que o ano passado, só para reforçar o que você está falando. Foi um vexame a Sul-Americana e a fase prévia da Libertadores. Vexame. Foi vexatória. Foi um negócio assim horroroso. Aí o que eles fazem? Vem o Paulista, né? Então é bom correr. Você lembra que o ano passado, quando o Corinthians consegue dar arrancada no Brasileiro, é justamente quando ele cai da Sul-Americana, quando ele tem uma... Porque ele só ficou brasileiro. Quando ele tem uma tabela, ficou brasileiro. Fica melhor. A arrancada começa na derrota pro Racing. Mais nada. Ali ele só tinha o brasileiro para jogar. Aí arrancou. Você equilibra isso. Então, assim, é uma situação, claro, ele tem um transfer ban, vários, né? Não é um só. Ele tem problemas que ele não pode contratar. Primeiro ele tem que pagar. E aí eu te pergunto, um time que no mês de dezembro e já acabou o brasileiro, ainda não pagou o transfer ban, e você não sabe quando vai poder contratar, negocia com que jogador? Ninguém vai continuar. Aí eu digo, os bons jogadores do mercado estão esperando pelo Corinthians ou já foram contratados por outras equipes? Exatamente. Então, assim, é uma situação delicada. Ele precisa ganhar a Copa do Brasil para ter um alívio em função do dinheiro. Mas vai pagar bicho também. Só de ir atrasado com os jogadores, vai quase esse dinheiro. Só o Memphis tem uma fortuna para receber. Então, assim, é uma situação delicada, mas ele ganhou um jogo muito difícil. E a boa notícia é que ganhou bem. Ganhou com estratégia do treinador, que não adianta ter estratégia do treinador se o jogador dentro de campo não está afim de cumprir. Exatamente. E para cumprir com um Cruzeiro, que é um time que te ataca muito bem nas costas dos zagueiros. Porque é o seguinte, você pega o Cruzeiro, você pega o mapa de movimentação, você não vai ver nenhuma marquinha amarela ou vermelha dentro da grande área. Não é ali onde joga o Caio Jorge. Os jogadores do Cruzeiro não estão ali. Eles estão em velocidade se projetando. Tanto que o Corinthians, ganhando por 1-0, sofreu um contra-ataque que gerou uma situação de gol, que o Cruzeiro tomando 1-0 do Corinthians, fazendo um contra-ataque, que é o jeito dele, que é onde ele se dá melhor. Então, com essa vantagem, o Corinthians talvez tenha que tomar cuidado, mas talvez ele tenha uma estratégia para o segundo jogo diferente do que precisar sair deslocadamente para fazer o gol, mas não pode ficar atrás. Até porque o Cruzeiro é um time que tem uma característica muito marcante, é um time que chega muito rápido ao ataque. Né? Até por isso o Cruzeiro teve problemas hoje, porque quando o Corinthians fez 1-0 e começou a baixar um pouquinho mais a linha, é o tipo de jogo menos confortável para o Cruzeiro. Então, pensando no jogo de volta, o Corinthians já tendo a vantagem e não precisa... É claro que o Corinthians vai tomar a iniciativa do jogo da volta, imagino eu, mas não vai sair desesperado para fazer o resultado. Ele tira uma arma muito forte do Cruzeiro. Né? Os momentos mais perigosos do Cruzeiro hoje foram momentos de transição. Quando o Arroio escapou um pouco mais pela esquerda, quando o Matheus teve um pouco de campo para percorrer, porque durante a maior parte do jogo, o Corinthians tirou isso do Cruzeiro e minou o jogo do Cruzeiro. Essa estratégia pode funcionar com a vantagem a favor do Corinthians. E aí sem o Garro, né? Para o jogo de volta. Para o jogo da volta? Eu não sei. Se eu sou o Dorival, eu ia do jeito que está aqui. Saber se o Ranieri pode jogar ou não. Se o Ranieri puder jogar, Ranieri no Martins.
Talvez sem o Garro. Porque Talvez a grande sacada hoje foi a marcação muito forte pelos lados, Perfeita dos que lados. tirou o jogo do Cruzeiro, você já destacou. Né? Principalmente o Bidon jogando aberto pela esquerda ali, fechando muito bem na proteção. E você não pode dar os lados do campo para o Cruzeiro. Exato. Com o Garro, você potencializa muito a qualidade do lançamento, Mas o você tem passe para 3, espaço. no retorno você tem 3, não 4. Desculpa, eu acho que não... O Garro pode ser útil na mesma situação que hoje, que o Corinthians conseguiu uma coisa nos últimos 15 minutos que foi fundamental. Em vez de ficar com as costas na parede, o Luxemburgo falaria outra coisa na parede, né? Mas com as costas na parede ali, o Corinthians conseguiu segurar a bola na frente. Vitinho, colocou o Vitinho, depois tira o Mendes. Isso, então... E aí era a bola do Garro direto, né? Isso. Ou seja, isso pode ajudar. Então eu tô com saudade, Até pelo retorno do Garro, tá mexeria contundido. nisso, Uma contusão das piores que tem, mais chatas, que é panturrilha. E a temporada dele foi muito sacrificada por isso, né? Ele não teve sequência. Tá? E um jogador como o Garro sem sequência, ele participa muito pouco. Ele pode ter um lance de genialidade, pode ter. Agora, para um jogo competitivo, essa temporada toda hora picada, tirou o ritmo, né? Tirou o ritmo. E o curioso é que o Bidon, que é um jogador que oscilou muito nas últimas temporadas, ele se encontrou nesta temporada quando ele jogou no lugar do Garro. Como ele jogou com bola, como meia mais avançado do Corinthians e sem bola recompondo. Então acho que faz sentido, né? É doido a gente pensar isso, né? Uma semifinal de Copa do Brasil em casa, tendo o Garro para escalar, a melhor estratégia é deixar o Rodrigo Garro no banco. É o F5 do futebol brasileiro. É isso. Né? Você Mas troca um pouco de talento por um time mais forte. Mas assim, tá bom. Por uma circunstância específica, Vamos óbvio. pensar noutra coisa. Ele que tivesse perdido o jogo pro Cruzeiro. Aí é outro jogo. Outro jogo. Aí é outro jogo. Porque o Garro é uma troca certa. Sim. Então você pode começar com o Garro, ele vai ter que sair. Ele não vai depois de aguentar tanto 90. tempo parado, aguentar 90. Tendo uma vantagem, tendo o time um comportamento excelente, porque é o seguinte, cara. Assim, qual é o que o Cruzeiro pode fazer de diferente? Assim, em relação a tudo que ele já fez esse ano. Se ele vai tirar o Caio Jorge do Começar time, com 2 pontas, ao invés de um ponta e um meia. Um meia, mas eu digo assim, mudar o... Não vai. Você muda a característica do jogador, mas alterar o sistema, a gente não viu assim... Ele não vai ter o Lucas Romero para o segundo jogo, que é um desfalque Tem um importantíssimo. desfalque importantíssimo. Sem falar no Villalba, né? Que claramente estava sem condição, Tava sem foi no condição. sacrifício, saiu no intervalo. Então eu vejo que assim, o Dorival no vestiário deve ter fortalecido a atuação. É isso. Houve o treinador criou uma estratégia de jogo, como jogar, estabeleceu o sistema e o esquema tático, que é a interação entre os jogadores, o comportamento de cada um. Tudo isso foi muito bom. Foi muito bom. Assim, não é que claro que o Cruzeiro teve momentos de pressão também. Se um time como o Cruzeiro não vai deixar de fazer fez nada. Jogando no Mineirão. Jogar no Mineirão. Agora, esta vantagem do Corinthians não dá a ele a segurança de ganhar a Copa do Brasil. De se classificar para a final. Né? E muito menos ganhar. Assim, não dá, porque do outro lado a gente vai falar amanhã, mas você tem um Fluminense que está numa fase muito boa. Tem que ver até quando vai sustentar. Terminou o campeonato boa. voando. E da mesma forma como o Corinthians E o Vasco? venceu o primeiro jogo e agora é o favorito para essa vaga, o Vasco pode fazer a mesma coisa Pode amanhã, fazer, né? pode fazer. Pensando no viés do Leonardo Jardim, acho que pensando o que ele pode fazer de diferente sem o Romero, ele pode puxar o Christian para volante, como era o Christian no Atlético Paranaense, e ir com 2 pontas. Ou ir com o Matheus Pereira e Gabigol junto com o Caio Mais Jorge. agressivo. Imagina como ele não Mas tem... fora de casa, né? Precisando do resultado, né? Mas é um jogo aberto. Assim, antes do jogo, eu dava 60-40 para o Cruzeiro. Isso agora inverteu. 60-40 para o Corinthians, acho que não passa disso. Que a gente não pode também desconsiderar a vantagem de um gol ali, você jogando em casa e tal, você acaba tendo um favoritismo. Acho que o Cruzeiro não vai repetir. Assim, o segundo jogo do Cruzeiro no domingo vai ser melhor que esse. Precisa, né? Não, precisar, com certeza. Mas eu acredito que será. Sobre o... Tem linha depois, né? Tem linha Domingo. depois, então tem Depois linha. dos 2 jogos. Depois do exato. Fluminense e tem, Vasco. tem os 2 jogos, aí depois, porque o Vasco e o Fluminense é mais tarde. Então vai ter linha 10h30, né? 10h30 da noite, Final do exatamente. jogo. No domingo, para falar dos finalistas, né? A gente já vai saber os times que vão fazer a final. E tem linha após o primeiro jogo da final e tem linha após o segundo jogo da final também, sempre bom lembrar. Falando de... Tava aquela conversa de escolher jogo, né? Escolhe jogo, não escolhe jogo, como é que não é? Nesses jogos, entre aspas, escolhidos... O escolher significa comportamentos Sim. competitivos Sim. pertinentes àquele momento. Sim, né? exato. E que você não enxerga sempre. Sim. Isso, sim. Sim. Em grandes jogos
Isso foi visto. Mas, curiosamente, nesses jogos, entre aspas, tá? Que fique bem claro, escolhidos, tem Memphis Depay. Tem. Né? Jogo contra o São Paulo, os jogos contra o Palmeiras. No Campeonato Paulista, na primeira final, ele dá assistência pro Yuri fazer 1-0 no Allianz. Exatamente. Teve o jogo de hoje. Afinal de contas, qual a nossa avaliação nessa reta final de temporada? Claro que se o Corinthians ainda passar, ainda vai ter mais Memphis na decisão. Mas como é que a gente avalia, por enquanto, o Memphis? Porque é sempre uma coisa assim, agora não presta, agora só pensa na seleção da Holanda. Não, mas aqui ele decidiu, mas aqui ficou devendo, mas aqui está machucado, mas aqui está jogando muito. O Memphis está... Essa palavra para não pegarem muito no meu pé. Ajuda, vai. Está curtindo a passagem pelo Brasil. Legal no joinha, tá curtindo. Está curtindo a passagem pelo Brasil. Está ganhando uma nota. Quando precisa jogar, ele joga. Quando precisa jogar. Ele joga. Aí ele escolhe. Esse escolhe. Esse Aí escolhe. Porque, na verdade, precisava jogar todos, né? Pois é. Como diria o Oswaldo Pascoal. Porque esse salário estratosférico é o mensal. Agora vou dar um... Ele não é... Vou dar um exemplo. O Memphis não é variável. O Memphis é mensal. Deixa eu ser claro. Até que ponto isso é responsabilidade do jogador, em parte sim, e até que ponto isso é circunstância, por exemplo, se o Memphis tivesse sido contratado, não seria pelo Palmeiras ou pelo Flamengo, pegar dois times ali que, além de ganharem, tem treinadores... Seria completamente diferente. Eu tenho certeza que ele não escolheria jogo. Então vamos lá. Ou não conseguiria jogar no clube. Para ficar em 13º e jogar a Sul-Americana, não precisa do Memphis. Para ganhar... E talvez também tenha ficado em 13º. E para ganhar a Copa do Brasil. Porque teve o Memphis mais ausente em termos de foco também no Campeonato Brasileiro. Exato. Acho que essa impressão de escolher... o Memphis é uma figura que passa essa impressão, especialmente quando se aproxima da data FIFA. E ele curte jogar esses jogos que valem alguma coisa. Não, sem dúvida, porque ele tá bem dentro do jogo, dá pra ele é um perceber. jogador que tem um senso de protagonismo grande. Ele sabe quando o palco é bom. É isso. Hoje ele ajudou mais na marcação do que ele ajudou em quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Recompondo atrás no meio, vindo ajudar. O Corinthians está com a camisa laranja. E ele, tecnicamente, é muito bom. Então, Carrossel da Fiel. Isso não entrou em discussão. Eu acho que o olhar para a temporada dele, pelo menos o olhar que eu tenho para a temporada dele, em comparação com a temporada passada, e eu não estou levando em consideração números, estou percepção de campo, que é o Memphis menos participativo no jogo coletivo do Corinthians, mas os momentos em que o Corinthians mais precisou nos jogos mais ele importantes, participa. Tirando o Libertadores, onde ele de fato jogou numa rotação abaixo do time, o time jogou numa rotação abaixo, ele foi numa rotação abaixo do abaixo. Mas eu acho que ele não tinha entendido muito bem o mundo em que ele estava. Pois é, mas devia ter entendido, mas acho que não tinha tirando o Libertadores, os jogos mais importantes ele participou. A questão é que ele tinha que participar mais dos jogos como um todo. O time precisa que ele participe mais. Então, assim, em números é uma boa temporada. Em highlights de jogos importantes é uma boa temporada. Agora, no todo, é um Memphis que me parece menos participativo do que no Você acha que a torcida do Corinthians gosta do Memphis? Pois é. Gosta. Você acha que se amanhã o Corinthians pensasse, olha, eu vou pegar esse dinheiro, 6 milhões, eu vou trazer 4 jogadores, vamos alternar assim, de 1,5 pau, bons jogadores no time, mas eu não vou ter o Memphis. Você acha que a torcida assina ou não assina? Depende de quais foram os 4 jogadores. De olhos Cara, às cegas. Normalmente, quando fazem isso, é Às roubado. cegas. Não, às cegas. As cegas não, são os caras. As cegas não. Então, Isso aí não é reality show. Aí então eu faço perfeito. Então, independentemente das piadas, se a torcida aprova, se a torcida está satisfeita, eu acho que, concordo, podia fazer mais, e acho que o clube tem que estar muito acima, obviamente, dos jogadores, mas o clube também tem que se impor pagando em dia, né? Sem dúvida, todas essas coisas assim. Isso não é um problema do Corinthians. Vamos lembrar que essa temporada ele deixou de treinar um dia porque o dinheiro não estava na conta. E ele está coberto de razão. Para ser claro, isso é um problema do Corinthians, do São Paulo, de mais um monte de times e tal. Isso não é exclusividade corintiana. E ele resolveu o jogo hoje, como resolveu contra o Palmeiras, como resolveu em outros jogos. Até que ponto eu posso criticá-lo? Mas esse é um ponto crucial na história, porque a gente está falando do A comportamento. torcida está satisfeita É que aí, assim, teve um time que ficou 9 meses sem receber, e eu não estou achando isso legal, não. Estou achando um horror, né? É isso, Fiel. Esse é o pós-jogo do Corinthians aí. Mídia aí de surpresa, né? Com o Corinthians. Fez um ótimo jogo, talvez até o melhor jogo do ano. Né? Anulou as laterais do Cruzeiro.
totalmente. Bidon, que eu não gosto muito dele, jogou bastante. Outro que jogou bastante foi o Mateuzinho, para mim o melhor da partida. O Memphis fez o que devia fazer, né? O gol, ele é pago para isso. Continuo tendo a mesma opinião, para mim ele recebe muita coisa pelo que joga, né? Mas ajudou o Corinthians hoje, não fez mais que obrigação. Yuri teve um jogo mais ou menos, né? Mas ajudou taticamente todo o time. Breno Bidon também, né? O Carrilho também jogou uma boa partida. Bom, enfim, o time todo foi muito bem, né? Oxalá, né? O Corinthians fosse assim todos os jogos, com essa vontade, né? Porque a gente viu, porque não é deficiência técnica, não. É vontade. Quando o Corinthians tem vontade, acontece o que aconteceu aí, tá bom? Fiel, vamos para o jogo domingo. Não está nada acabado, né? Mas vamos aí para o jogo domingo. Provavelmente Dorival vai seguir a mesma tática aí, né? Mesma escalação. Não pode recuar, né? Não pode recuar pro Cruzeiro, porque se deixarem jogar, eu já vi o que aconteceu, né? No Mineirão, no último jogo. Então tem que fazer a mesma partida, ficar com a bola, marcar as laterais. Fazendo isso, eu acho que o Corinthians passa assim, e quem sabe pegar o Fluminense ou o Vasco aí na final, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal e obrigado por assistir. Vai Corinthians!